Sapiens, vocês vieram para essa revisão. Muito bem, revisão oitavo ano A, oitavo ano B e oitavo ano C. Vamos fazer a super revisão para o terceiro bimestre, ok? A partir dos anos de 1970, ocorreu uma coisa chamada Revolução Técnico-Científico-Informacional. O que foi isso? Isso foi uma revolução que houve, quando fala em revolução, né, que a revolução, uma revolução, um bocado de gente na rua, não. Uma revolução significa que houve uma mudança, um paradigma, estava acontecendo de um jeito e aí passamos a fazer de outra forma. O que acontece? Os desenvolvimentos como na área da robótica, telecomunicações e informática foram muito intensamente modificados, né? A partir de 1970, com essa revolução. Essa revolução técnica, galera, ela representa técnico porque representa a indústria, científico porque representa a universidade e informacional porque representa a informática. Então, por isso que ficou técnico, científico e informacional. Ela revolucionou todo o nosso modo de pensar e houve uma grande diversidade de produtos. Por exemplo, o tio gosta muito de usar essa analogia. A cadeira, sempre a cadeira era feita do mesmo jeito, né? Após a Revolução Técnica e Informacional, houve vários tipos, vários modelos, vários moldes dessa mesma cadeira, não só de cadeira, mas de mesa, de eletrônicos, principalmente eletrônicos, né? Com as telecomunicações. Tipos de empresa. Existem 3 tipos de empresa no mundo. As empresas nacionais, as empresas multinacionais e as empresas transnacionais. As nacionais são as empresas que estão sediadas no próprio país onde elas foram originadas. Por exemplo, a Petrobras é uma empresa nacional, né? Muito bem. O São José, por exemplo, é uma empresa nacional. Não tem St. Joseph, né? High School St. Joseph, não tem nos Estados Unidos. Então, é uma empresa nacional. Uma empresa multinacional. Uma empresa multinacional é aquela empresa que ela tem uma sede e ela tem várias filiais em vários locais do mundo, onde você o produto pode se desenvolver lá. Empresas transnacionais. As transnacionais, elas são iguais às multinacionais. Elas têm uma sede e ela tem filiais em vários locais em todo o mundo. A diferença é que nas transnacionais, as filiais, elas resolvem qualquer coisa em qualquer lugar do mundo. Por exemplo, só um exemplo, não que isso tenha acontecido. Você encontrou um rato dentro de uma garrafa de... Aí você vai fazer o quê? Você vai, vou processar, vou ganhar dinheiro, né? Eu sou uma pessoa inteligente, eu observo as coisas. Então você vai levar essa garrafa lacrada, não pode ter aberto. Você vai levar numa filial dessa empresa. E aí essa empresa ela vai observar que estava lacrado e você vai receber uma indenização milionária, né? Porque uma transnacional, suas filiais resolvem qualquer coisa em qualquer parte do mundo. A multinacional não. Se você, por exemplo, teve algum problema com a Starbucks, por exemplo, não, teve uma dor de barriga, tal, eu quero processar. E agora, professor, como é que eu faço? Não vai ter aula amanhã? Vai, mas você vai ter que processar. Você vai ter que ir lá na sede, lá nos Estados Unidos, para poder processar essa empresa. Você não pode fazer isso em uma filial. BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, né, galera? Essa união, ela aconteceu em 2009, né? Foi quando o BRICS foi fundado, mas tem uma historinha. Um economista chamado Jim Owell, né? Lá na Inglaterra. Esse cara, no ano 2000, cara, o que ele fez? Ele disse assim, olha, se um dia Brasil, Rússia, China e Índia, ele na época não tinha falado ainda da África do Sul, não, se juntarem, eles serão o bloco econômico mais poderoso da Terra. Só que na época, né, ninguém ligou muita coisa, né? Mas quando foi em 2009, aconteceu a fundação do BRICS, né, galera? Eles incluíram a África do Sul. Perfeito. O que é o BRICS? Ele é uma união financeira que ele serve para quê? Para ajudar os países membros em que? Economicamente, saúde, tecnologia e educação. Esses pontos são os pontos primordiais do BRICS. Agricultura e turismo. Um erro muito comum que acontece no Enem, né, Exame Nacional de Ensino Médio, né, o Enem, é que 2 ou 3 questões de BRICS que caem, eu já estive olhando em algumas provas, eles fazem o seguinte, eles dizem que o BRICS, entre as respostas, eles dizem que o BRICS é um bloco econômico. O BRICS não é um bloco econômico, ele é uma união financeira. Lembre-se que para fazer um bloco econômico, a coisa é diferente, tem que estar no mesmo continente, tem que ter uma moeda única. Não que o BRICS não possa fazer isso, ele pode fazer isso, mas tem que estar no mesmo continente, tem que ter uma moeda única, uma religião única, uma cultura muito semelhante, e o BRICS ele não tem tanto assim não. Veja que tem Rússia e Índia e Brasil, né? Não tem como ter uma cultura muito semelhante entre esses países não.
Ah, tio, o senhor falou muito bem que o BRICS, aquela coisa toda, o PIB aumentou, os países membros tiveram um grande desenvolvimento, mas é tudo só coisas boas? Não, existem coisas negativas também. Por exemplo, a Índia e o Brasil, eles fazem uma coisa negativa. Por exemplo, nós ainda temos alguns índices muito baixos, por exemplo, em educação, em saúde. Lá na Índia ainda tem cólera, né? O cara morre de barriga. Né? Então, são indicadores sociais e econômicos ainda muito baixos, levando em consideração que entre esses países que fazem parte do BRICS, só um conseguiu se desenvolver e se tornar uma superpotência em 2016, a China. Ela é agora considerada uma superpotência mundial, combatendo e batendo com os Estados Unidos e outras superpotências no mundo aí. Ela batalhou para isso. Fatores locacionais das indústrias. Cara, isso é muito importante. Esse é o segredo para você colocar um negócio e funcionar e dar certo. Porque às vezes as pessoas pensam, não, você tem dinheiro, você tem um local e tudo, vou botar um negócio aqui. Mas você acaba não entendendo que existem alguns fatores que são primordiais, que são estudados há muito tempo para poder você colocar uma empresa, uma localização perfeita. Então vamos lá. Primeira delas é localização próximo das matérias-primas. Ter um mercado consumidor, fonte de energia, meios de transporte. Se você tiver todos esses elementos juntos, o seu negócio vai dar certo. Por exemplo, tem pessoas que colocam um comércio e ele precisa de uma matéria-prima onde ele vai conseguir lá, sei lá em São Paulo, a matéria-prima para o produto dele. Ele vai gastar muito dinheiro para poder essa matéria-prima chegar até ele e ele começar a desenvolver o produto. Isso não é legal. Ou ele vai ter um gasto muito grande, ou ele vai abrir falência. Às vezes as pessoas abrem falência e não sabem nem o porquê. E outras pessoas também prosperam e eles não sabem nem o porquê estão prosperando. Regionalização das Américas. Cara, regionalização significa o quê? Regionalização significa o quê? Dividir, né? Muito bem, muito bem, muito bem. Podemos regionalizar a América de três formas, né? Basicamente aqui, América do Norte, América Central e América do Sul, né? Nós fazemos parte da América do Sul. Os principais países que fazem parte da América do Norte são Estados Unidos, Canadá e México. Na América Central, os principais países, Panamá, Cuba, Puerto Rico, Panamá, né? Esses são uns países que fazem parte, tem mais, né? A América Central, ele é um istmo, né? Que não é um arquipélago não, um conjunto de ilhas não, é um istmo, é como se fosse uma ligação diretamente com o continente, é chamado de istmo. E a América do Sul faz parte, né, os 13 países, só que a Guiana Francesa, ela faz parte da França. Então, oficialmente, nós temos 12 países aqui na América do Sul. Os principais dele, Paraguai, Uruguai, Argentina, Brasil, Bolívia, Colômbia, né? Argentina, esses são os principais países que nós temos aqui. Inclusive, aqui no Brasil, nós temos, na América do Sul, perdão, nós temos dois países emergentes, que é o Brasil e a Argentina, né? E o Chile, né? Três países, Brasil, Argentina e Chile, né? São considerados emergentes. Emergente significa que não é tão desenvolvido, nem é tão subdesenvolvido. Ele é meio emergente. Podemos também regionalizar a América em duas classificações, América Anglo-Saxônica e América Latina. A América Anglo-Saxônica são aqueles países que falam o inglês, né? Países de origem inglesa. Anglo-saxão. Anglo, por causa da região que ele morava. Saxão, porque o nome do povo dele é saxãos, né? Por isso que é anglo-saxão. É de onde deriva a língua inglesa, né? O alemão também deriva dessa área aí. Então, todos os países que falam a língua inglesa, elas são chamadas de América Anglo-Saxônica. Classificada assim. E América Latina. Então, a América Latina são aqueles países que falam línguas derivadas do latim, né, galera? Língua antiga. Então, o português, o francês, o espanhol, o italiano, o castelhano, eles são línguas derivadas do latim, né? Então, aqui na América do Sul, temos... todos os países falam a língua espanhola e só o Brasil que fala a língua portuguesa, né? Então, fazemos parte da América Latina, porque o português deriva do latim. Regionalização industrial dos Estados Unidos. Eles dividem assim, manufacturing, né? Belt, né? Que significa cinturão, e Snow Belt e Sun Belt. O Snow Belt é aquela região fria, que eles extraem petróleo, tem uma produção industrial, e Sun Belt é Sun, sol, né? É aquela região onde
eles conseguem plantar, eles conseguem ter um tipo de agricultura. E uma coisa interessante, lá nos Estados Unidos eles dividem a produção deles assim, cada parte, tá vendo o mapa aqui dos Estados Unidos? Pronto, observa o mapa aí. Eles dividem, cada parte dos Estados Unidos tem um tipo de produção industrial. Diferente, por exemplo, aqui no Brasil, que a gente pode encontrar a mesma produção em diferentes regiões. Mas lá nos Estados Unidos, cada parte dele, eles representam uma área industrial. Por último, problemas sociais nos Estados Unidos. Um dos grandes problemas sociais que eles têm lá é o racismo, cara. Cara, eles são muito racistas. O fato do cara ser branco acontece assim, sei lá, você tem um privilégio, parece. Então, temos Martin Luther King. Esse cara aqui, ele é uma representação do movimento contra o racismo nos Estados Unidos e depois que ele morreu, a coisa ficou assim, mais acentuada. Tem um outro cara também, Malcolm X, né? Esse cara aqui também, ele teve grande influência na questão contra o racismo nos Estados Unidos, também morreu. Tem escolas nos Estados Unidos com o nome deles e tudo. Martin Luther King, Malcolm X, eles são bem famosos. E por último, né, Rosa Parks, né? Essa menina aí, a história dela é um pouco comovente. Ela foi espancada num ônibus, né, por um homem branco que queria que ela saísse do local. Sai aqui, quero sentar aqui, o homem branco. Ela foi espancada, depois de aí ela também entrou para a questão do combate contra o racismo, né? Morreu agora, acho que em 2004, foi em 2005. Valeu, galera, esta foi a nossa super revisão. Dê um comentário aqui, dê um like, compartilhe, mande isso aí para algum amigo, ajuda aqui o canal. Dúvidas, comentários, perguntas, se não tem nada a ver, questionamentos sendo importantes para a humanidade, deixa aqui no comentário. Valeu, boa prova, galera. Tchau!